a sua atenção ao máximo, porque nós vamos aprender, ok? O eixo da liturgia do culto, que é a capacidade de administrar o culto, de como dirige, como funciona. E nós vamos ter hoje, pela primeira vez, nesse ano, eu quero que vocês recebam, com muito carinho, pastor Samuel Samuel Soares Silva Soares. Pastor Samuel, ele é hoje o pastor da música de Bom Sucesso, desenvolve um lindo trabalho na área musical, no centro da adoração do Campo de Bom Sucesso. E como eu conheço muito a forma que ele vê, como ele enxerga a liturgia, a importância de padronizarmos a liturgia, nós fizemos o convite a ele ano passado, e foi um sucesso as suas aulas, e ele hoje estará assumindo essa cadeira. Eu quero que vocês recebam com muita alegria, aplaudindo o Senhor pela vida do pastor Samuel Soares. Obrigado, pastor Tarsis. Obrigado. Boa noite a todos, vocatianos, a paz do Senhor. Muito bom estar de volta. Eu quero começar dizendo, não sei se você já ouviu isso, mas eu quero começar dizendo alguma coisa que acho que vale a pena a gente pensar por um instante. Diferente de qualquer outro curso que você já tenha feito na Assembleia de Deus de Bom Sucesso, ou fora, esse curso tem um caráter diferente, e eu vou explicar por quê. Porque qualquer outro curso que você já tenha feito, você escolheu e você decidiu fazer. Esse curso não, esse curso você foi escolhido. Se você está matriculado no Vocate, sentado agora me ouvindo, quer dizer que alguém, em algum momento, olhou para você e viu em você alguma coisa que lhe credenciou para estar sentado aqui. Esteja você já atuando na sua igreja, aqui ou em alguma outra igreja qualquer, ou esteja você ainda não atuando. Eu gosto de dizer isso porque, se por um lado soa como um elogio, poxa, me escolheram. Por outro lado, eu imagino que traga algum tipo de peso. Eu imagino. Do tipo, escolheram a mim, por que não escolheram o meu colega? Porque escolheram a mim e não aquela irmã que senta do meu lado. Porque alguém em algum momento olhou para você e disse, esse abençoado aí, se não já está atuando, em algum momento, se tudo der certo, se ele se mantiver com o coração alinhado, ele vai ser utilizado para abençoar muito mais pessoas do que ele sequer pensa, considera. Então, parabéns para você que está sentado participando dessa segunda edição. Que Deus te abençoe e que você, ao final desse período, ao final desse curso, você faça a decisão, tenha a escolha certa de fazer bom uso, aplicando todas essas ferramentas que você está recebendo ao longo dessa edição do Vocatio. Parabéns. Acerca de liturgia, eu trouxe um livro que eu quero sugerir como uma sugestão. Você sabe, nós somos assembleanos e eu não encontrei, não vou dizer que não exista, mas eu não encontrei um livro assembleano que fale sobre esse tema. Eu disse a um amigo meu que faz parte também do Vocatio, um colega professor, que dá aula de um tema, aspas, menos interessante, como, por exemplo, o meu, que eu vou abordar agora. Você vem numa pegada escutando temas que trazem mais e arremetem mais a questão da espiritualidade, quando você sai desse assunto e entra no assunto como esse, e como o do meu colega, parece que dá uma esfriada, no sentido de que parece que é alguma coisa menos importante, menos interessante, ou menos até relevante. Eu penso que não deveria ser encarado assim. Liturgia, eu espero que nesses encontros que nós vamos ter, ganhe, para todos vocês que estão me ouvindo, um olhar diferente, ganhe uma cor diferente, que vocês passem a olhar essa questão de uma perspectiva nova. E eu queria deixar como sugestão esse livro aqui que chama-se Manual Litúrgico. Por quê? Porque
O tempo que nós temos não vai ser suficiente para a gente cobrir o que eu imagino que seria necessário para entrar em outras áreas da liturgia. Por exemplo, a gente não vai ter tempo aqui para abordar a questão de cerimônias extraculto. Pensa em 15 anos, pensa em casamento, pensa em cerimônia fúnebre, pensa em bodas. Você tem, muito obrigado, meu irmão, que você tem também que ter algum tipo de recurso para você saber como proceder, né? Eu, semana passada, se não me engano, fui convidado para celebrar a parte religiosa de uma cerimônia de 15 anos. Foi a segunda cerimônia de 15 anos que eu participei. E eu não tinha feito ainda antes, quer dizer, essa foi a segunda. Então, você está na igreja, você é crente, de repente você já dirige um culto, de repente você já é obreiro, e você nunca fez um 15 anos. O que você fala num 15 anos? Vou falar de Jesus? Vou falar da cruz? O que se fala numa boda? Me convidaram um dia desse, eu não estava viajando, não pude participar. O que você fala numa boda de 25 anos? Como é que você... O que você faz num casamento? Eu tive a alegria de celebrar um casamento de uma pessoa que não é do Senhor. Uma das coisas mais honrosas que eu já fiz na minha vida a ministerial, depois de ter sido ordenado. Pessoa, gerente aqui do Banco Bradesco, me procurou e falou: eu queria casar, procurei um padre e não deu certo, imagino eu que por conta do valor. Procurei um segundo também, não consegui encontrar assim um momento e tal. Aí lembrei que o senhor, é cliente aqui da agência, é pastor. O senhor faria o casamento? Eu falei, mas com o maior prazer do mundo. Não disse a ela que nunca tinha feito, né? Se eu não disse a ela. Mas o que você fala num casamento? O que você faz no casamento? Quem entra primeiro, quem entra depois, e depois que a pessoa entrou, eu digo o quê? E mando sentar, mando ficar. Então, isso tudo tem a ver com liturgia. Nesses encontros que nós teremos, o meu foco é a igreja. O meu foco é esse espaço. O meu foco é o tempo que você passa aqui dentro em cada culto. Então, a gente vai se ater a tentar, nesse tempo, extrair o máximo, e isso é um curso, não é um culto, então você pode levantar a mão a qualquer momento e fazer uma pergunta a qualquer momento. Tentar trocar o maior número possível de informações que agreguem a vocês acerca desse assunto, mas voltados para esse momento de igreja, culto. Então, sugiro e recomendo esse livro por conta disso, que ele aborda as outras áreas. Ele não é um livro assembleano, vou repetir, ele não é um livro assembleano. Então, tem coisas aqui que você vai estranhar, ou tem coisas aqui que você não vai utilizar. O que você faz? Não usa. Conheço ele, mas não sabia que ele tinha um livro sobre esse assunto. O culto e suas formas. Mais uma dica aqui acerca também desse assunto. Esse aqui chama-se Manual Litúrgico. Qual autor? Não tem autor. Não tem autor. Imagino que seja um livro que foi desenvolvido por um grupo, né? Então, você tem que um editor e várias colaborações de pastores. A editora... Cadê a editora? Editora Cultura Cristã. Editora Cultura Cristã, livro Manual Litúrgico. Repetindo, ele não é assembleano. Ok? Então, se você abrir aqui no capítulo, aqui, culto, não sei das couves. Não, isso aqui a gente não usa, pula essa parte. Pega a sua parte que interessa. Liturgia. Eu espero que todos vocês estejam aí com o material em mãos. Liturgia, de uma maneira simples de ser explicada, nesse contexto que nós estamos inseridos, a igreja, tem a ver com o culto, tem a ver com o tempo que a gente passa aqui dentro. E eu expandiria, tem a ver com a maneira como nós fazemos uso do tempo que passamos aqui dentro. Eu imagino que, eu não conheço todos vocês, mas imagino que a grande maioria esteja na igreja há mais de 6 meses. Mais de um ano. Alguém que está menos de um ano na igreja? Não. Numa linguagem simples, todo mundo aqui é macaco velho de igreja. Eu, particularmente, frequento 4 cultos por semana. Não sei se tem alguém aqui que faz mais do que eu. É possível que tenha. Então, se tem alguma coisa que aparentemente todo mundo aqui sabe fazer, é um culto. Porque você faz isso há muitos anos
ininterruptamente. Eu não sei você, mas eu não tiro férias de fazer culto, por exemplo. Quinta-feira é feriado. É culto. Aí cai virada, não sei do que. É culto. E a gente vem e faz o culto como faria de qualquer outra maneira, se fosse um dia em que a cidade para ou que não para, se tem um evento grande acontecendo na cidade ou não. É culto e a gente faz. Mas a questão acerca de liturgia que chama a atenção é como é possível que um culto seja tão diferente do outro? Já parou para pensar nisso? Como é que pode um culto ser completamente diferente do outro? Aí você vai me responder assim: você é crente, assembleano, vai tirar lá da sua caixinha de respostas prontas. É o Espírito Santo. Tá, é o Espírito Santo. Mas o que a gente vai falar? A gente vai falar só isso? Porque não precisa nem do curso, não precisa nem de vocate. Quer saber alguma coisa? Espírito Santo. Pronto. Como é que eu faço para administrar a igreja? Não precisa trazer o administrador Anderson Baltar. Pergunta ao Espírito Santo. Então, se eu uso esse recurso do Espírito Santo para qualquer pergunta que me fazem, não precisa nem de seminário teológico, pô. Para que? Vocês tiveram aula de exposição bíblica agora, ou pregação bíblica? Não precisa. Pergunta ao Espírito Santo. Então, eu quero caminhar com vocês a ponto de a gente entender que é óbvio que existe a participação do Espírito Santo na vida da igreja. E o que é a igreja? Nós, pessoas. Existe, obviamente, a participação do Espírito Santo na minha vida diária e na sua vida diária, em tudo que fazemos. Isso é óbvio. O que eu quero pensar com vocês, o que eu quero caminhar com vocês, o que eu quero convidar a cada um de vocês para iniciar uma jornada pensando acerca do que não é o Espírito Santo. O que é que não é trabalho do Espírito Santo. O que é o meu trabalho. O que é o seu trabalho. Que o Espírito Santo habita em nós e que ele se move em nós, todos aqui sabemos disso. O que eu quero saber é qual é a participação minha e sua. Se você não parou para considerar ainda, o Espírito Santo não opera o culto sozinho. Alguém sobe aqui, alguém pega o microfone, e alguém antes desse alguém já colocou a pilha no microfone e checou se não estava descarregado. E alguém vai ligar o canal da mesa e alguém vai dizer boa noite, a paz do Senhor, vamos estar de pé, seja bem-vindo à Assembleia de Deus em Bom Sucesso, vamos orar. Alguém vai ter que fazer isso, e não será o Espírito Santo. Embora quem vai fazer isso é movida pelo Espírito Santo. Quem vai fazer isso está cheio do Espírito Santo. Ainda assim, glória a Deus por isso, eu não sei explicar porquê, mas Deus escolhe trabalhar em parceria. Deus permite que você faça alguma coisa, embora Ele não precise, mas Ele escolheu que seja assim. Então, o que a gente vai tentar construir nesse tempo que teremos de encontro é identificar o que é a minha parte. Identificar o que é a tua parte. E identificar como é que você pode fazer essa parte de uma maneira que resulte em algo melhor. Liturgia, me acompanha aí. O que é e o que tem a ver comigo? Por que se preocupar com isso hoje, em 2017? Que relevância tem isso para nós hoje? Essas e outras perguntas precisam ser respondidas para os que desejam entender mais e também para os que desejam entender melhor sobre o que nós queremos e esperamos do culto público. O foco é o culto público, congregacional. Isso em nossos dias. E principalmente para aqueles que almejam fazer parte da condução dele. Aquela pessoa que está aqui que ainda não participou de nada no culto. Nunca dirigiu, nunca abriu, nunca fez a primeira oração, nunca fez uma leitura bíblica, nunca fez uma oração pós-leitura. Você nunca fez isso. Embora você assista muito, você nunca fez. Por exemplo, amanhã, terça-feira, você vem ao culto e recebe a oportunidade para fazer, na nossa igreja fazemos, a leitura oficial. Que texto você abre para ler? Qualquer um? Dá para ser, porque é tudo Bíblia. Tem um livro da Bíblia que é mais espiritual do que outro? Tem um livro da Bíblia que é mais relevante do que outro? Tem um livro da Bíblia que é mais santo do que o outro? Sim ou não? Alguém quer responder? Eu vou ter que escolher um voluntário? Responde aí, gente. Você acha que sim ou não? Hã? Não. Então,
teoricamente, qualquer página que eu abrir da Bíblia serve para qualquer momento. Sim ou não? Não. Não. Quando você, e daí eu gosto de pensar sobre isso, quando você é chamado para esse momento da liturgia, que é o começo, seja a primeira oração, seja a primeira leitura, o que exatamente está na sua cabeça? Aonde exatamente você quer chegar? O que exatamente você quer provocar em quem está com você? Boa noite, a paz do Senhor. Vamos colocar de pé, começar o culto. Quero ler para você um texto. O que exatamente você quer que aconteça, que seja produzido, que seja realizado dentro do coração e da mente de quem está te ouvindo? Você tem que pensar nisso antes de subir. Quero ler um texto que quando eu acabar de ler, eu fecho o texto, eu peço para as pessoas colocarem a Bíblia no banco, eu faço uma oração. Faço uma oração pensando em quê? É muito comum a gente dar oportunidade para alguém. Sobe aqui, querido, sobe aqui, irmã querida, você vai orar pelo assunto tal. E a pessoa ora sobre 20 assuntos diferentes. Só eu que vejo isso? Alguém levanta a mão aí, se também já viu isso alguma vez na igreja. 1, 2, e agora começou a levantar. 3, quem acordou levantou a mão. 4. Querida, sobe aqui, irmã Gleice. A senhora vai orar agora pelo aniversariante. Senhor, a Coreia, os missionários em Angola, tu conheces, Senhor. Só eu que vejo isso. Ninguém vê isso. Qual o problema de orar e abençoar a obra missionária na Angola? Qual o problema? Nenhum. Problema nenhum. Não tem problema nenhum. Deve até fazer. A questão é saber que hora isso acontece no culto, se isso deve acontecer todo culto ou não. Entender quem são as pessoas que estão naquele culto. Qual é o objetivo daquele culto? O que se espera daquele culto? Um dia desses me chamaram para pregar, não lembro onde é que foi, e eu perguntei, qual é o tipo de culto? Ah, é culto de culto. Não, não é culto de culto? Como é culto de culto? Como é culto de culto? Como é culto de culto? Só pode vir pregar aqui, pastor? Claro que eu posso, me sinto honrado com o convite. Qual é o tipo do culto? Qual é o formato do culto? O culto parece com o quê? O culto acontece como? O objetivo do culto qual é? Ah, falar de Jesus, sim, mas para quem? Alguém que já pregou para adolescente? Levanta a mão que já pregou para adolescente aí. É a mesma coisa que pregar para adulto? É ruim. É ruim. Preguei 3 vezes, meu irmão, foi um sufoco as 3 vezes. Foi um sufoco as 3 vezes. Embora você use a mesma Bíblia, o mesmo Espírito Santo, são os mesmos textos, mas e para aplicar isso? E para você conseguir ter a graça de ter a atenção daqueles garotos? É uma luta. Então, além de orar, além de me preparar, além de pensar no que eu vou falar, eu tenho que pensar, quem vai me ouvir? Não é qualquer coisa que funciona para todo mundo quando a gente pensa em culto. Então, essas questões todas são coisas que eu acho que a gente não pensa no nosso dia a dia. Eu fiz 2 cultos ontem, vou fazer um amanhã, se eu não conseguir uma coisa que eu preciso, outro na quinta-feira, mas a gente acaba que entra no automático e não considera algumas coisas que a gente precisava, imagino eu, considerar toda vez que a gente for fazer um culto. Se você vai no culto que chama Quinta Profética, ele já está dizendo, é alguma coisa que tem a intenção de propagar, anunciar e liberar uma palavra da parte de Deus, utilizando a Bíblia, que tenha um caráter de alguma coisa profética, alguma coisa que ainda não existe, que você está gerando no Espírito para que aquilo venha a acontecer. É igual aos cultos da social? Não tem nada a ver com o culto da social, mas também é culto. Volta aqui para o material, por favor. Definição de liturgia. Vocabulário liturgia em grego, vocábulo liturgia em grego é formado pelas raízes leit, que é lá hoje o povo, e urgia, que é trabalho, ofício. Ofício, fique com isso na cabeça, ofício. A gente vai falar sobre isso. Isso significa serviço ou trabalho público. Por extensão de sentido, passou a significar também, no mundo grego, o ofício religioso. Ou seja, originalmente, ou etimologicamente falando, essa palavra não nasce do contexto religioso. Ela foi agregada
ao longo do tempo, e hoje, quando eu ouço, muito mais me remete à igreja do que, por exemplo, ao ambiente jurídico ou político. Embora lá também exista a liturgia, ou monárquico, lá também existe, ou de governo, lá também existe. Mas quando eu ouço a palavra liturgia, em primeiro lugar me remete à igreja. Isso foi gradualmente acontecendo ao longo do tempo. Voltamos aqui. O ofício religioso, na medida em que a religião do mundo antigo tinha um caráter eminentemente público. Na Septuaginta, chamada Bíblia dos 70, a tradução grega da Bíblia, uma das mais importantes da história da humanidade, o vocábulo liturgia é utilizado para designar somente os ofícios religiosos realizados pelos sacerdotes levíticos no Templo de Jerusalém. Olha que curioso. Esse assunto que a gente está estudando hoje, em um determinado momento da história, ele só era usado e empregado quando um tipo específico de pessoas estava envolvida. Então, se você tentasse falar sobre a mesma coisa, se você tentasse fazer uma mesma coisa, algo semelhante, não seria empregada essa palavra, ou seja, eram separados, eram distinguidos, intencionalmente. No princípio, esse termo não era utilizado para designar as celebrações dos cristãos que entendiam que Cristo inaugurara um tempo inteiramente distinto do culto do templo. Sem querer, eu estou dizendo aqui que foi percebido uma grande distinção entre o culto que era proposto, realizado, oferecido, produzido no Antigo Testamento e daquilo que foi realizado, intencionado, planejado, produzido e ofertado ao Senhor no Novo Testamento. Eu estou dizendo que é distinto o que acontecia no culto no Antigo e é distinto o que acontecia no culto no Novo. A gente vai caminhar um pouquinho, vai ver que distinto também foi o que passou a acontecer no período da Idade Média, pós Novo Testamento, pós aquele princípio da igreja primitiva, que também é distinto do que a gente entende como culto hoje. A gente tem pelo menos 4 momentos que a gente pode olhar para essa questão do culto e da liturgia ao longo da história do cristianismo, nesses 4 momentos diferentes. Mais tarde, o vocábulo foi adaptado com um sentido cristão. Pensando no culto do Antigo Testamento. O que se entende por culto no Antigo Testamento? O culto do Antigo Testamento está vinculado ao espaço, certo? Você tem o espaço do tabernáculo e esse espaço vira depois o espaço do templo. Pergunto, qualquer um podia entrar? Sim ou não? Não. Qualquer um podia fazer qualquer coisa naquele culto? Então, aquela história do que a gente ouviu aqui hoje, pastor, eu estou sentindo um negócio, eu preciso falar. Tinha isso? Pastor, mas é de Deus, pastor. Deus me deu um sonho. Deus me deu uma visão. Acabei de ver uma bola de fogo. Não pode fazer. Culto aqui, só quem faz é quem nasceu do sangue tal, da tribo tal, que é neto de fulano, que é sobrinho de ciclano. Não, mas Deus falou comigo. Então, fica para o senhor. No culto não pode. A gente está estudando sobre o culto congregacional, o ajuntamento público. No Antigo Testamento você não tinha isso. Como é que o culto acontecia? Um grupo de pessoas, ela entra num certo lugar e participa de uma única sessão. À medida que o tabernáculo, que o templo, que ele vai caminhando para a parte mais interior, o número de pessoas vai afunilando. Até que chega um momento no final em que somente uma pessoa pode entrar. Então, quando você diz assim, ó, eu fui ao culto hoje, quer dizer uma coisa, naquele contexto queria dizer outra. E você só podia dar a sua ilustre contribuição bem no comecinho. Passou o comecinho, você já não participa mais, você só acompanha, você só vê o desenrolar daquela história. A gente vai começar a ponderar sobre essas coisas, a pensar sobre essas coisas, e um pouco mais abaixo, depois da definição de liturgia, eu coloco uma palavra aqui que eu falei com vocês, atenção a isso que eu vou me deter a isso, que é justamente a segunda parte da palavra liturgia, que tem a tradição literal de trabalho, ofício. Continuando,
aqui no material que você tem à sua mão, eu tenho aqui uma chamada para uma palavra chamada culto, entre parênteses, serviço. Por quê? Eu quero estabelecer uma distinção sobre essa definição. Quando você fala assim, fulano, você foi ao culto domingo? Ou, fulano, você assistiu o culto domingo? Fulano, o que você achou do culto domingo? O que vocês conseguem perceber nessas três perguntas, nessas três colocações, de uma pessoa A para uma pessoa B? O que vocês conseguem perceber que está subentendido nessas perguntas? Alguém quer dizer alguma coisa? Alguém quer dar um chute? Quem falou? Ele falou que o culto, na opinião, nesse diálogo, é um evento que aconteceu, mas alguém falou ali no fundo alguma coisa. Não consegui ver quem foi. Não, desistiu, está com medo. Mais alguém? A senhora, minha amiga? Ah, calma aí. Eu vou chamar todo mundo de senhor e de senhora porque eu trabalhei com política há muito tempo. Vai no automático. Não estou chamando ninguém de velho, tá? Só para deixar claro. Senhora, ela é bem mais nova que eu. Senhora. Alguém quer refutar, quer repudiar, discordar, quer dizer que ela está errada, quer dizer que ela está certa? Senhor? A questão da ação dos três, cada um tem uma ação distinta. Um foi, o outro só assistiu, quando na verdade ele precisaria fazer, entregar o trabalho, a função dele, o serviço dele. Mais alguém quer falar? Obrigado. Mais alguém quer adicionar alguma coisa? O senhor? Senhor? Penso que, quando eu pergunto a alguém como que foi o culto, eu acho que nós não temos a capacidade para avaliar culto, porque o culto não é a Deus. É o senhor que está dizendo. Eu estou perguntando, a resposta é do senhor. Está filmando ali. Ó. Esse pensamento eu tenho, entendeu? Sim, senhor. Eu não tenho condições de avaliar culto, porque o culto é a Deus. Mais alguém quer falar alguma coisa? A senhora? Senhora? Como se fosse uma formalidade. Algo a ser cumprido. Ó, a irmã bateu pesado. Mais alguém? Quem? Senhor? O culto é algo individual. Mas se a pessoa fala assim, ó, esse foi no culto domingo, o que você achou? Como foi o culto? Você assistiu o culto? O que vocês entendem nessas três colocações? Que está subentendido, que foi dito de uma maneira não explícita. Algumas pessoas já falaram. Mais alguém quer falar? Não, falar para cá, né? Então, estão falando pelo lado aí. Falar para cá, pô. Senhora. Eu penso que o culto, em termos litúrgicos, como está se colocando, nós podemos perguntar assim, como que foi o culto? Em relação à liturgia. Sim. Porque, às vezes, vamos a um culto dentro da Assembleia de Deus, né? Claro. Tem a forma da harpa, a leitura oficial, o grupo cantando. E a gente foge muito essa regra. Fica meio confuso. A hora que está pregando, está cantando ainda. A hora da oferta. Eu acho que esse tempo, como for o culto, em termos litúrgicos, tem como se responder. Sim, minha opinião é essa. Claro. Mais alguém? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Você vê, o pessoal fala, mas eles não querem falar para frente. Deixa ele faz falando. Senhor? Romanos 12:1. Portanto, ó, meus irmãos, pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Dá-nos o culto a Deus com raciocínio e inteligência. Mas é quando o senhor ouve assim, você foi no culto, como é que é o seu nome? Marcelo. Ei, Marcelo, você foi no culto? Você responde, fui. Você assistiu o culto? O que você achou do culto? O que eu achei do culto? Tem uma piadinha de futebol que o pessoal contava,
de um cara que ficou no Flamengo chamado, acho que era Nunes o nome dele. Não, mas eu acho que a história era do Nunes. O cara virou para ele da rádio e perguntou: o que você achou do jogo, da partida? Resposta do Nunes: eu não achei nada não, mas teve um repórter ali que achou uma correntinha de ouro atrás do gol. É sério. Dizem que ele jogava muito, mas era um cara devagar com respostas. O que você achou do jogo? Eu não achei nada não, mas o cara ali achou uma correntinha atrás do... Entendeu? Entendeu a piada? O que você achou do culto? Alguns corajosos aí se pronunciaram. Quando eu digo a você que eu quero me ater à definição da liturgia do ponto de vista etimológico, que pende para o lado do serviço, tem um porquê disso. Justamente porque eu quero, com a graça do Espírito Santo, com a graça de Jesus, botar dentro da cabeça de cada um de vocês que o culto tem a ver com serviço. O culto tem a ver, vou repetir, com serviço. O culto tem a ver com serviço. Quando você diz assim, eu assisti o culto, na língua portuguesa, que é uma língua muito linda, mas é muito difícil, você tem mais de um significado de interpretação para esse assistir. Por exemplo, você conhece aquele termo assistência social, já ouviu falar? O que é assistência social? Alguém que assiste outra pessoa, né? Como alguém assiste a outra pessoa socialmente? Você está com fome? Ih, estou vendo. Muita fome. Morrendo de fome. Ele está com frio. Você, rapaz, mas também esse gelo todo, também estaria, se estivesse sem casaco como ele está. Estou vendo que ele está com frio. Eu estou assistindo ele, não estou? Eu amo a língua portuguesa. Ela é cheia de história, cara. Ela é cheia de história. Eu estou assistindo ele se afogando. Rapaz, que coisa terrível. Vai acabar morrendo. Do jeito que ele está quase morrendo. Eu estou assistindo ele, não estou? O problema é quando a gente traz isso para dentro da igreja. O problema é quando a gente traz isso para dentro da igreja. Aí eu estou assistindo o culto. Não como assistência que tem mão. Não como assistência que se movimenta, que se mexe, que se move, que se propõe, que se oferece, que serve, que se disponibiliza. Eu estou assistindo como quem assiste futebol. A diferença é que, graças a Deus, em nossa igreja, Assembleia de Deus de Bom Sucesso, e nas igrejas de amigos que estão aqui conosco, também lá eu vi, não é permitida, graças a bom Deus, a entrada de alimentos e bebidas. Essa é a grande diferença. Parênteses, tem igrejas que é permitido, você pode entrar, comer, beber, sem crise. Na nossa não é, espero que continue assim por muitos anos. Porque a grande diferença é essa. A sua postura, a sua proposição, a sua colocação é tal qual quem foi assistir qualquer outro programa. Seja um balé, seja música erudita, seja o Rock em Rio. Aqui não tem tirolesa, mas... Quando você vem assistir o culto, e esse seu assistir não está parecido, não está próximo do que é assistência social, que envolve serviço, mão, obra, aí nem precisa você ficar em pé, você pode ficar sentado a noite todinha. A gente pode ter um serviço com diáconos aqui para oferecer suco, com açúcar ou adoçante, e mesa de frios, e tábua de queijos, salgadinhos. Porque você não veio para cultuar, você veio para assistir. E esse assistir que eu estou empregando aqui, é o assistir de visualizar, é o assistir de contemplar, é o assistir de olhar. E daí cabe todas as perguntas possíveis. O que você achou? Achei que ele já cantou melhor. Uns 2 meses atrás, estava cantando pra caramba.
O lugar está meio caído, não sei se está rouco. O que você achou da pregação? Eu já fiz posições melhores naquele texto. Outro dia me elogiaram, as coisas que acontecem comigo. Pastor, se eu tiver um filho, eu vou pedir para o senhor apresentar, que a sua oração de neném é a coisa mais linda. A irmã falou o quê? Não, que a sua oração de neném é lindo demais, dê vontade de ser mãe só para o senhor apresentar. Isso é um elogio, né? Então, obrigado. Obrigado pela parte que me toca. Mas você vê que curioso. Eu estou orando e a irmã está olhando. Como ele fala bonitinho com o neném, né? Eu estou orando, eu estou falando com ele. E a irmã está, como ele fala bonito com Jesus, né, rapaz? Que coisa bonita. Isso acontece, infelizmente, 4 vezes por semana. 4 vezes por semana. Eu estou voltando agora de uma conferência numa igreja que é uma referência para mim. E uma das pessoas que estiveram na conferência, um grande nome no mundo cristão hoje, chamado pastor Louis Giglio. Ele é fundador de um movimento chamado Passion, que virou uma coisa assombrosa no mundo todo. Trabalha com jovens da universidade, de 18 a 26 anos. É o público-alvo dele. Que virou uma gravadora, que virou uma igreja e está varrendo o país. E uma das coisas que ele disse muito forte foi, falando para líderes de louvor, quando você subir, eu não quero e não vou, não só quero, eu não vou gastar o meu tempo olhando para você como esperando de você alguma coisa. Eu vou olhar para você e a minha expectativa é que através de você, através de você, eu vejo alguma coisa, eu tenho um encontro. Não com você. Através de você. A gente ouve esse tipo de comentário 4 vezes por semana. Pode ser um elogio, como essa querida irmã fez para mim, ou pode ser uma crítica, que ela talvez não fizesse a mim, mas fizesse a um colega do lado. E ele que vai orar de neném, nossa, ele ora mal. Eu que não levo meu filho para ele orar. Ora muito mal. Mas, não sei se você está percebendo, cai no mesmo lugar. Cai no lugar em que eu me arrumo, e eu hoje tenho 2 mulheres em casa, eu explico. Sou casado com uma e sou pai de outra. Antes que alguém pense besteira. Uma é minha esposa e minha filha. E para aquelas 2 saírem de casa, é difícil. É difícil. Porque o laço não está combinando com a minha calça. Alguém está rindo ali que é pai de menina, né? Está pai de menina. O laço, esse laço não é do mesmo tom de azul. Que tem que ser o tom de azul que combina com... Então, essa resenha aí, isso não começa às 5h20 para estar aqui 6 horas. Começa antes. Então, pense comigo. Existe uma quantidade grande de pessoas em nossas comunidades de fé, em nossas igrejas, que pegam, vamos pegar só o domingo, tá? Que começa a se arrumar para o culto de domingo logo depois do almoço. Oh, me ajuda a lavar a louça, você já começa a tomar banho. Cadê minha roupa? A gente tem que passar... Passa a tarde inteira do domingo na sofrência, no sufoco, na luta, para estar aqui 6 horas. Aí entra 6 horas para fazer o quê? Para me olhar. Cara, ligava na TV a cabo, Netflix, você vai ver em Full HD, pô, é melhor do que me olhar. Estão me entendendo? Isso acontece 4 vezes por semana. É com todo mundo? Claro que não. Mas eu diria com um número grande de pessoas. Um número grande de pessoas. Que fazem isso por fazer e não se percebem fazendo isso. Agora pensa comigo, quanto tempo é necessário que pessoas que vivam dessa forma? Quanto tempo é necessário para que pessoas que enxergam esse espaço e tudo que acontece aqui dentro vivam, entrem e saiam daqui até que haja algum tipo de mudança ou transformação ou acréscimo ou melhora? Um dos textos da Bíblia que eu gosto muito diz que o nosso caminho
Ele tem que ser como a luz. Não essa do interruptor que aperta o botão e ela acende. Pum, não é isso. A luz que vai nascendo. Ou seja, a minha trajetória, a sua trajetória na caminhada, na jornada da fé, ela precisa ser uma luz que vai nascendo, que ela vai esquentando, que ela vai irradiando luz, que ela vai crescendo e provocando mudanças à sua volta, à medida que o tempo passa, enquanto caminhamos com o Senhor. Todo mundo entendeu o que eu disse? Quanto tempo leva para isso acontecer se a pessoa só vem à igreja domingo e quando ela vem no domingo, o coração dela está nesse lugar? Vai vir à igreja 20 anos, bicho. Para ter uma melhorazinha assim. Aí você vai dizer, pô, mas pelo menos está na igreja. Mas pelo menos não fuma. Mas pelo menos não cheira. Mas isso não é muito pouco. Para quem já está aqui dentro, não é muito pouco. Estou há 20 anos na igreja, 20 anos sem fumar. Glória a Deus, mas não é muito pouco. Não era para ter mais? Será que a obra do Calvário, será que a salvação que achou a mim e achou a você, será que a mão de graça que nos trouxe e nos plantou aqui para a gente parar de fumar? Só isso? É pouco. Você vai dizer, não, mas o culto tem que ser em casa. Concordo. O culto tem que ser doméstico. Concordo. Quantas pessoas da sua igreja você acha que fazem isso em casa? Tem que ser realista. Você tem 100 membros na sua igreja. 100 membros faz culto doméstico? Faz. Não faz. Você tem 150 na sua paróquia. 150 lê a Bíblia todo dia? Fala aí. Não lê. Não lê. Você tem 250 no seu povoado, no seu vilarejo. 250 passa o dia ouvindo louvor e cantando? Não. Isso tem que trazer para mim me permita, um peso. E eu sinto esse peso todas as vezes que eu subo no altar. Porque eu sei que, certamente, para algumas pessoas, será o único contato ao longo de toda uma semana com isso aqui. Ah, mas você é presbítero, você é pastor, você é diácono, você tem congregação. Tá, não é teu caso, mas não tem 200 você na sua igreja. E parece que, às vezes, nós, os que servimos, esquecemos disso. Ah, você é líder do louvor. Então, teoricamente, você tem que viver isso, ler sobre isso, ouvir sobre isso, baixar podcast sobre isso, fazer todo um trabalho que quem não é do seu grupo não faz, e você faz. Mas você não pode tirar a média por quem você é. Sim ou não? Não sei se eu estou conseguindo dizer alguma coisa que seja relevante para vocês. Eu espero que sim. Mas a minha preocupação é, o que deve ser feito e como deve ser considerado as 2 horas e 20 minutos que muitas de nossas ovelhas nos dão por semana. Na semana inteira, o que o cara vai te dar é 2 horas e 20 minutos. Tipo assim, ó, tá aqui, 2 horas e 20, ó, se vira. Quero que minha vida mude. Meu Deus. Vou dar um exemplo. Curso de inglês. Alguém que fala inglês? Levanta a mão quem fala inglês. 1, 2. Não, outro ali só coçou o cabelo. 2. Quanto tempo levou para a senhora aprender a falar, santa pastora? Quanto tempo levou para a senhora falar? 5. 3 e 5. Bota a média 4. Quantas horas a senhora fazia de curso por semana? 2 por semana. E a senhora? 3. Você tem 7 dias por semana, você tem 24 horas por dia. Ao longo disso tudo, ela tinha 2 horas para fazer inglês. E todas as outras milhares de horas imersa e envolvida em português. Você acha que esse processo é rápido ou é demorado? Pô, é demorado, pô. Vai falar? Claro que vai falar. Mas quanto tempo leva, pô? Leva muito tempo. Leva tempo demais. O que eu e você deveríamos considerar todas as vezes que subirmos aqui? Como é que eu faço? Da minha parte, da parte que me cabe, daquilo que está na minha mão. Como é que eu faço para extrair o melhor desse tempo? Porque se você tem o seu culto, se você cultua em casa, parabéns para você. É como língua estranha. Lembra da língua estranha? O que diz o texto? Quem fala em línguas edifica a comunidade. É isso que está escrito? Quem fala em línguas edifica toda uma cidade. Está escrito isso?
Quem fala em língua edifica quem? Então, parabéns para você. Você fala em língua? Parabéns para quem? Para você. Tua filha ganha com isso? Não diretamente. Teu vizinho ganha com isso? Não diretamente. Teoricamente eu falo, teoricamente eu sou edificado, teoricamente eu sou acrescentado, e em ser acrescentado, teoricamente, eu tenho mais porção de pão do céu, de pão da vida, para repartir com a minha família e com os meus vizinhos. Teoricamente. Você deve conhecer muita gente que vive falando em língua, que é meio complicado de conviver. Mas isso é uma outra aula, um outro capítulo. Deixa esse troço para lá. Deixa esse troço para lá. O que eu quero dizer é o seguinte. Pensa comigo que tem gente que só te dá por semana um culto. E vai passar a semana inteira esperando virar outro domingo. Como você deveria olhar para essas únicas horas da semana dessa pessoa? Trata de qualquer jeito? Que hora começa o culto? A hora que começar. Que horas acaba o culto? A hora que acabar. O Espírito Santo conduz, fica tranquilo. A igreja tem dono. Sim, mas... E o tempo da pessoa? Não, isso aí tá... Fica quem quer. Isso não é tropa de elite não, rapaz. Tropa de elite que é assim. Culto é diferente. Questões, me parece que muito profundas, mas ao mesmo tempo soam como elementares. Tipo, só está aqui quem Deus quisesse que viesse. Só ficou até o final quem Deus queria que ficasse para receber a última oração. Desculpa, eu não tenho fé para isso. Eu não tenho fé para dizer uma frase dessa. Eu não tenho fé para dizer, que se fulano não veio, então não era para ela. Eu não tenho fé para dizer isso. Se você tem, Deus abençoe a tua fé. Eu não tenho fé para falar esse tipo de coisa. Quando eu subo, eu estou pensando, é possível que aquela pessoa que está me dando lá atrás só volte na semana que vem. E se ela tiver algum problema na semana que vem? Já pensou isso? Eu viajo nessas coisas. Pode ter gente que fica 15 dias sem vir à igreja. E que tipo de substância, que tipo de experiência ela extraiu do culto que ela esteve para tocar 15 dias sem vir aqui? Você lembra da passagem de Elias, não lembra? Com a força dessa comida, o que aconteceu? Com a força de uma comida, ele caminhou 40 dias, foi isso que aconteceu? Não, pegadinha. Com a força daquela comida. Tenho certeza que Elias já tinha comido pão muitas vezes na sua vida. E não tinha conseguido caminhar 40 dias. Com a força daquele específico pão, naquele específico momento da história, ele foi robustecido para caminhar 40 dias. Pensa que eu e você fôssemos o anjo daquele dia, naquele culto. E a gente, no lugar de servir um determinado pão, a gente servisse batata Ruffles da Elma Chips. Dava para caminhar 40 dias? Com muita oração, meu irmão, com muita oração. Aquele troço não alimenta, aquele troço não faz nada, é vento puro, só faz mal. É esse tipo de pensamento que eu queria deixar comigo e com você acerca desse assunto. Mas eu não dirijo culto hoje. Você está no Vocatio. Alguém viu alguma coisa em você que te credenciou para participar desse curso. O que quer dizer que em algum momento não seria inimaginável ou impossível imaginar que você estivesse à frente de algum tipo de trabalho. Seja no culto, seja numa reunião de casa, seja numa reunião de grupos pequenos, seja numa classe de escola bíblica dominical. À frente de 50, de 200, de 500 ou de 10. E se isso acontecer, como você vai olhar para essa questão do tempo? Como você vai olhar para essa questão da administração do tempo que essa pessoa talvez esteja te dando num intervalo de 15 dias? Isso deveria fazer com que a gente pensasse mais. Porque eu tenho pessoas que não faltam nenhum culto? Eu tenho, você também tem. Nenhum culto. São a maioria? São pelo menos a metade? Claro que não. Claro que não. Então a grande questão é, como é que eu faço para ser um facilitador? Como é que eu faço para ser um colaborador? Como é que eu faço para ser um cooperador daquilo que o Espírito Santo tem reservado para cada encontro? Está na minha escala para conduzir? Está na minha escala para orar? Está na minha escala para cantar?
Está na minha escala para pregar? Como é que eu faço para fazer bom uso daquele tempo? Na média, se você frequenta aqui a sede, você pode marcar no relógio. Na média, a gente tem aqui entre 22 e 27 minutos de música congregacional, que é o que eu tenho feito há algum tempo aqui na igreja. E a minha crise, como é que eu faço para extrair o melhor desse tempo? Ou ainda antes, o que eu espero que aconteça em quem está na minha frente, sentado ou em pé, durante aquele momento de louvor? Quando acabar aquele momento, o que exatamente eu quero que aconteça quando eu estiver descendo o degrau? O que exatamente passou na minha cabeça, no meu coração, que acontecesse no meio da igreja? Questões para a gente refletir. Vamos voltar aqui. O termo culto, tanto no hebraico quanto no grego, também dá a ideia de serviço. Por isso, aí, curiosidade, cultura geral. Nos idiomas inglês, na língua inglesa, na língua espanhola, as igrejas denominam seus encontros semanais públicos com o termo service, ou serviço. Você vai numa igreja americana, vai numa igreja de língua hispana, não tem na placa reuniones nem cultos. Você tem serviços, e tem um porquê. É parte disso que eu estou tentando pensar com vocês aqui. Já em português, utiliza-se o termo culto, e costuma ser associado ao simples fato de frequentar e assistir, esse assistir de olhar, contemplar. A gente falou sobre isso um pouco agora. Há uma celebração religiosa costumeiramente evangélica. Os dicionários vão definir culto como um conjunto das práticas religiosas usadas para prestar homenagem ao divino. Tem essa definição, tem esse caráter, tem esse propósito. Quem se reúne em um culto, reúne-se para prestar culto a uma divindade. Certo? Óbvio, né? Mas na prática isso acontece. Na prática esse sentido é encarnado toda vez que a gente se reúne. Na prática esse sentido ganha cores vivas toda vez que a gente se reúne. É possível perceber ao longo de todos os cultos que a gente frequenta, ao longo de todo e cada culto, essa intenção de se dirigir de baixo para cima. Quando a gente fala de culto, a gente não está falando numa linha, e eu vou falar isso na próxima aula, de uma linha entre eu e você. Quando a gente fala de culto, eu não estou tratando de uma reta que pode ser utilizada como uma régua entre mim e o meu próximo. Quando eu falo de culto, eu não estou falando entre mim e a querida pessoa que está ao meu lado, embora ela esteja ao meu lado. Quando eu estou falando de culto, culto só se presta ao divino. O culto só se presta a uma divindade. O culto só é oferecido para alguém que é compreendido como ser não terreno. O culto só acontece entre alguém que presta o culto e alguém que recebe o culto. E é óbvio que eu estou falando aqui do nosso Deus. Então, o culto que eu ofereço, o irmão citou o texto ali de Romanos, o culto racional que eu ofereço, ele segue na mesmíssima linha e na mesmíssima direção. O culto acontece a partir daqui para cima. Ou, pelo menos, deveria acontecer assim. É claro que existem pessoas à minha direita e à minha esquerda. Mas o que elas fazem, ou o que elas deveriam fazer, era se unir a mim na mesma tarefa que eu estou fazendo, na mesma missão que eu estou fazendo. Tem um termo em inglês que chama-se call to worship, a chamada para adoração ou chamada para o culto. Davi escreve muito sobre isso em muitos de seus salmos. Por exemplo, Salmo 108, eu vou ler mais um pouco à frente, mas eu quero ler agora. Salmo 108, versículo 1 diz: preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado para? Alguém quer responder? Preparado para quê? Para te oferecer o meu culto racional. Preparado está o meu coração, ó Deus,
Salmo 108, versículo 1, ponto e vírgula. Ou seja, ele não encerrou o conto. Ele não encerrou a questão. Ele vai continuar falando sobre o que ele acabou de mencionar. Preparado está o meu coração, ó Deus. Ponto e vírgula. Vou continuar falando sobre isso. Ele está preparado para quê? Para eu cantar e para eu te dar louvores. Quando eu li esse texto, Salmo 108 vai me trazer uma outra perspectiva do culto, que eu devo falar possivelmente na terceira aula, sobre o preparo. E esse preparo, eu vou separar essas palavras e eu vou colocar um acento agudo no é. Então, ao invés de ler preparo, eu vou ler pré-para-o. Pré é alguma coisa que antecede, ok? Pré é alguma coisa que vem antes, certo? Pré é alguma coisa que não pode se fazer na hora, tudo bem? Pré é alguma coisa que eu não posso chegar na hora e ter que decidir na hora. Pré é alguma coisa que eu decidi antes. E daí eu estou tocando numa casa de marimbondos, num vespeiro. Porque nós somos assembleanos. Quem é assembleano aí? Levanta a mão aí. Assembleano não prepara nada, meu irmão. Porque nós temos o Espírito Santo. Aí tem o Espírito Santo. O assembleano decide quando? Agora. Vamos fazer o que agora? Eu não sei. Cantando, está com oportunidade. Enquanto ele canta o hino, eu estou pensando, faz o que depois? Ah, Senhor! Mais um hino. A gente vai fazer o quê? Depois? Agora? Mais um hino. Oi? Vamos resolver então. Então, depois, quando ele acabar, então. E o cara está cantando. Já cantou 1, já cantou 2, já cantou 3. Mas aquilo não estava no programa. Ele não saiu de casa, ou ele não chegou na igreja. Hoje eu vou cantar 3 hinos que vão se falar sobre a cruz e sobre a graça e sobre o sangue. Não. Aconteceu porque o dirigente do culto estava resolvendo o que ele ia fazer depois. E como ele não sabia ainda, Ministério de Louvor. Não, mas isso só eu que já vi isso. Ninguém mais viu. Levanta a mão quem já viu isso. Quem não levantou é mentiroso. Desculpa, tá? Mentiroso. Mentiroso. Por que a gente faz isso? Por que a gente faz isso? Por que a gente faz isso? Ah, foi feito assim desde sempre até hoje. Ok. A gente precisa continuar fazendo isso? Tem algum texto na Bíblia que diz que a gente tem que fazer isso? Porque a gente tem problemas, e eu defendo isso, se a gente toca nos limites antigos. Mas eu, cara, acho que isso é costume. Não, limite antigo é doutrina. Quando diz lá, não remova os limites antigos, está falando sobre doutrina, teologia, fé. Eu creio na Trindade. Aí a gente, não, na Trindade não. Eu creio que é um Deus e 2 auxiliares. Eu mexi. Eu creio que Deus criou tudo. Não, ele criou quase tudo. A outra parte que ele não criou foi acontecendo. Mas você já mexeu de novo. Não remova limites antigos, estou falando de doutrina, de ensino, de teologia, de Bíblia, de escritura. Isso não posso remover. Tradição, costume, cultura, claro que posso remover. Estou falando para vocês há mais de uma hora, estou sem gravata. Alguém se chocou porque eu estou sem gravata? Alguém se sentiu ofendido porque eu estou sem gravata? Eu estou falando há mais de uma hora, eu estou usando barba. Qual o problema de usar barba? Você tem dezenas de textos de personagens bíblicos utilizando barba. Tem dirigente de congregação aqui com barba. Mas se a gente voltar no tempo, só sabe que eu não podia, né? Perde a carteira na hora, meu irmão. Perde a carteira na hora. Então a gente precisa separar. O que é ensino, teologia, escritura, a Bíblia, e o que é costume, porque é gosto pessoal. Eu viajei agora com uma pessoa que alguns de vocês conhecem, o pastor Jaime Soares, que é uma pessoa próxima a mim. E a gente meio próximo assim, amigo. E daí ele virou assim, estou com vontade de comer ceviche. Alguém sabe o que é ceviche? É um troço que todo mundo diz que é muito bom. Todo mundo, tipo caviar, aquela história, né, do samba velho.
Todo mundo diz que é muito bom. É um troço meio gelado, meio cru, meio... Comi. Comi. Então, doutrina é doutrina. Gosto pessoal é gosto pessoal. É aquele comercial na televisão que é engraçadíssimo, da iFood com duas irmãs, a Bela Gil e a Flora Gil. A Bela Gil quer vender tudo orgânico. Aquele troço horroroso, que só é bonito na foto, o gosto é ruim. Aí vem a irmã dela e fala assim, eu sou mais do cheeseburger com bacon e muita maionese. Pô, sou eu, cara. Falou comigo. Mas isso é gosto pessoal. Isso não é doutrina. Estão me entendendo? Isso é gosto pessoal. Um gosta de tênis, outro gosta de sapatênis, outro gosta de coturno, outro gosta de havaiana. Isso é gosto pessoal. Isso não é teologia, isso não é doutrina, isso não é escritura, isso não é Bíblia. Então, eu tenho aqui essa questão da abordagem e da perspectiva que eu tenho que ter ao olhar para o culto, e olhar para o que acontece no culto, e olhar para a ordem do que segue no culto, e com que propósito acontece cada uma dessas coisas. Sentar e pensar. John Stott, um grande teólogo, talvez um dos maiores do nosso tempo, já faleceu há pouco tempo, dizia que crer é também pensar. O que ele quer dizer com isso? Que eu não preciso desligar a minha mente para crer. Eu posso usar a minha mente. Na verdade, até eu devo usar a minha mente. Segundo o texto que o irmão acabou de ler em Romanos, eu devo fazer o meu culto com o raciocínio. Não quer dizer que eu vou me tornar uma pessoa incrédula, que não sente, que não toca, que não é tocado, melhor ainda dizendo, pelo sobrenatural. Quer dizer que eu sou alguém que, além de ser tocado, que além disso tudo, dessas experiências sobrenaturais e espirituais, eu ainda assim devo e sou encorajado pela própria Bíblia a fazer bom uso da minha mente, do meu raciocínio, do meu intelecto. Isso precisa ser também trazido e agregado, inserido ou reinserido no contexto dos nossos cultos, ou no contexto do para o culto. Qual vai ser o próximo culto? Dia tal. Que horas é o culto? Hora tal. Essa hora é boa para as pessoas virem? Quanto tempo vai durar o culto? Não, parece muito. Me explica seu culto. O que tem primeiro? Já fiz isso várias vezes, esse exercício. Oração. Quanto tempo leva para orar no começo do culto? Ah, depende. Se chama o irmão falando, é 20 minutos. Não, 20 minutos é muito. Para começar o culto, é muito. Eu vou saudar, vou dar boa noite. Que bom que você veio, que bom que você pôde estar conosco, que bom que você vai estar conosco. Vamos dar início e fazer uma oração ao nosso Deus. Dura 20 minutos essa oração? Uau, caramba. O que vem depois? Um hino, 2 hinos, 3 hinos, um testemunho. Quanto tempo vai levar o testemunho? Alguém aqui já esteve no culto em que você fala assim, irmão, está com a oportunidade para contar um testemunho. O irmão toma 35 minutos do culto? Levanta a mão aí, levanta a mão. Ainda tem gente mentindo ainda, hein? Tem gente mentindo, hein? Tem mentiroso aqui dentro, hein? Era para levantar todo mundo, cara. Aí estava assim, meu Deus, o irmão não desce. Como é que eu faço para tomar o microfone dele agora? Agora senta e chora. Agora senta e chora. Eu fui a um culto, aqui no campo, que tinha um convidado para tocar. Para o irmão começar a tocar, ele levou uns 5 minutos. E não foi cumprimentando a igreja, não foi citando um texto, era só acertando o som dele. Ei, não, aqui não tá bom não. Está dando microfonia. 5 minutos. Acertou o som. Boa noite a todos. Vamos cantar. E piriri, parou. Gente, eu queria contar uma coisa para vocês. Em 82, o teclado faz um fundo, por favor. Em 82, eu tive uma experiência com Deus. Isso vai render. Isso vai render. Amém? Amém? Todo mundo recebe amém. Segunda música. O teclado no fundo aí. Gente, quero dizer para alguns aqui que nessa noite, Espírito Santo, eu falei, caraca, esse troço vai demorar, cara. Porque não era o culto do bendito.
O bendito era um convidado no culto que alguém produziu. Que por acaso era até um congresso de jovens, se não me engano. Que tinha o conjunto dos jovens para cantar, que tinha a coreografia dos jovens para dançar e que tinha o pregador do culto para pregar. Fora oferta, anúncio, apresentações. O irmão levou 1h10 do culto. 1h10 do culto. O dirigente, que todos vocês conhecem aqui, só dizendo aleluia. Aleluia! De olho fechado na primeira fileira. Deus de poder! E eu conheço ele e falei, não é que ele está glorificando, ele está se controlando para não voar lá e dar um tapa nesse irmão. Ele está se controlando. Quem já passou por um culto desse, levanta a mão aí. Tem muita gente mentindo aí, tem muita gente mentindo. Isso era para todo mundo levantar a mão, cara. Ó, vou dar uma dica aqui, tá? Vou dar uma dica de quem, Paulo, né? Carrega no meu corpo as marcas. Vou dar uma dica para você. Nunca diga quantas músicas o cara canta. Pode anotar que você vai cair na prova. Nunca diga para o sujeito, o irmão canta 3 hinos. Nunca faça isso. O que você vai fazer? Você vai dar tempo para ele. O irmão tem 10 minutos. Se o irmão vai cantar testemunho, vai ler, isso é um problema do irmão. Quando der 10 minutos, o irmão desce. O irmão deu aleluia ali atrás. Você entendeu o que eu falei? Você é dirigente, vai dirigir o culto. O irmão deu para cantar um hino. Mas você não sabe quanto tempo ele usa antes do hino. Deu mole. Você não sabe quanto tempo ele usa depois do hino. Você não sabe quantos músicos daquela banda vão fazer um solo. Levanta a mão aí, gente. Então, o pessoal, pode levantar a mão aí, gente. Aí, ó. Tem muito mentiroso ainda sentado aí. Muito mentiroso. O quê? Agora no teclado, fulano. É para Jesus. Na guitarra, ciclano. Quanto tempo leva isso do culto? Quanto tempo isso leva do culto? Pô, pastor, só toquei uma música. Sim, mas você usou 18 minutos, pô. A tua uma música levou 18 minutos. Quem aqui já comprou um CD? Levanta a mão. Um CD de música. Quanto dura cada música do CD? 5? É ruim de 5? 3,5, 4. Aí você ouve na rádio, agora com vocês, fulano de tal. Toca a introdução? Nunca. Você ouvindo na melhor, ligadinho aqui agora, 9h55, com vocês, Kleber Lucas. Quando eu te... Mas cadê a introdução? Cortou. Por que a gente não tem esse mesmo raciocínio na hora de fazer um culto? Sou pastor do Ministério de Música aqui da igreja. Aí vem a bendita, quero cantar a música tal, pastor. Por exemplo, Priscila Cruz, minha amiga. Tá, deixa eu ver a música. E essa tradução está muito longa. Não vou fazer isso no culto, não. Porque eu sou músico. Eu estou adorando tocar isso. Mas quem está em pé me ouvindo? 10 minutos de introdução. A música não começa, pô. Quem aqui está no culto, e se o cara toca muito tempo a introdução, não gosta, levanta a mão. Ninguém gosta, pô. Então eu tenho que ter, imagino eu tenho que ter a preocupação de ponderar todas essas coisas. Você vai dar número de música para o teu departamento, seja ministério de louvor, seja conjunto, nunca, jamais, não faça isso. O irmão vai cantar 2 músicas. Não. O irmão tem 5 minutos. O irmão tem 10 minutos. E daí, eu recebo aqui, quem frequenta a sede, sabe, terça-feira é um dia que a gente recebe, está aqui, o abençoado, ele está sempre comigo. Só tem que descer, que hora eu falo com o senhor? Eu recebo ele para tocar. O pastor Fábio também veio muitas vezes aqui fazer louvor na terça-feira. O irmão sobe quando? Antes do culto. Ué, que hora vai subir? Quer dizer que o irmão vai acabar de orar. Abençoa essa noite, em nome de Jesus, amém. Quem é que vai cantar hoje? Eu já vi isso acontecer, isso me matou. Quem é que vai cantar hoje? Já levanta. Um tecladista daqui, o guitarrista dali, a irmã do vocal aqui, o baterista sai do banheiro. Não, você não vai fazer isso comigo. Você não vai fazer isso comigo. Não vai fazer comigo, não. Meu amigo está aqui todo mês quase. Quando ele disser amém, já é você.
já é você. Vamos ver, está aqui conosco, nos honra muito sua presença, Ministério de Louvor, da congregação, de nosso campo sede, Assembleia. Não, esse é tempo, cara, é muito tempo perdido. Quando ele disser, em nome de Jesus, amém, você já está cantando. Ah, você quer saudar? Cumprimenta naquela hora. Boa noite, igreja, paz do Senhor, vamos continuar louvando a Jesus, aleluia. Já foi. Aí digo a ele, que horas vão lhe dar? Não sei que horas vão lhe dar, mas sei que horas o irmão vai descer. O irmão vai descer às 8 horas. Está ali textando. O irmão vai descer às 8 horas. Se o culto acabar à meia-noite, eu sempre digo, a culpa não é tua. A culpa não é tua. O culto se perdeu em outros lugares, mas não na mão da... Não. Quem frequenta a Santa Ceia do primeiro mês, levanta a mão aí. Quem vem aqui? Quem vem aqui? Pode mentir não, hein? Que tem muita gente que não vem. Que horas acaba o nosso culto da ceia? Hã? A outra fez assim tão bonitinho. A irmã fez ali. Nem o Espírito Santo sabe, né? Aí a gente discute isso aqui, pastor Tarso, a gente discute isso internamente. Não é que acontece, não. A gente discute isso, a gente senta para comer e pau quebra. A parte que me toca, a parte da... Pessoal, tem que... Tá ali, Priscila Cruz, filha do pastor Maurício Ferreira. Se o pai dela dá aula, ele entrega no máximo 10 horas. Esse mês ele entregou 5 para as 10. Então, o que é isso? É a intenção, o desejo, a proposição de fazer o que está ao nosso alcance, para que o tempo não seja desperdiçado. Para que o tempo não seja perdido à toa. Eclesiastes 8:1 diz assim, a gente vai se pegar aqui de novo, ó. Não se apresse em deixar a presença do rei. Você acha que está falando do culto? Fala sério, levanta a mão aí. Hã? Mas a gente usa para o culto. A gente usa para falar do culto. Não está falando do culto. Isso aqui está falando de uma presença monárquica, uma presença governamental. Eu estou aqui agora e entra o presidente Michel Temer. Gostando dele ou não, votando nele ou não, achando que ele rouba ou não. Seja bem-vindo, presidente. E nesse contexto, não vou falar, presidente, só me perdoe. Eu tenho que sair para assistir o último capítulo da série da Netflix que eu estou assistindo. Não cabe isso. Não cabe isso a um presidente, muito menos nesse contexto que está sendo escrito o livro de Eclesiastes. Era uma monarquia, mas não era uma monarquia parlamentarista ou republicana. É monarquia no sentido de totalitarismo. Só tem ele manda, e se ele não gostar, ele mata e fica por isso mesmo. O contexto é esse. Não se apresse em deixar a presença do rei. Isso não vale, não se aplica, não pode ser recortado e colado no culto. Não é nesse sentido. O sentido do culto para quem caminha na fé hoje, para quem já foi alcançado pela graça, para quem vive no tempo do Novo Testamento, é que o Espírito Santo vive onde? Em nós. O culto só acontece na terça-feira às 7h30 aqui dentro? Não. Então esse contexto não se aplica a esse assunto. O culto pode acontecer agora, pode acontecer quando eu sair daqui, pode acontecer de madrugada. O culto não depende de nenhum tipo de elemento que nesse contexto do Velho Testamento dependia. Então, o que a gente quer falar nesses nossos breves encontros aqui acerca de liturgia é como eu faço para fazer o melhor uso possível do pouco tempo que muitas das nossas ovelhas nos dão semanalmente. Lembra sempre daquele caso que eu falei, de gente que só vem a um culto por semana e que por algum motivo possa ser que naquela semana ele não possa vir. Para aquela pessoa, é um culto para 15 dias. Aí o cara vem no culto. E o que ele encontra no culto? O tempo como numa torneira aberta, caindo, rolando. Não. Eu preciso, e eu espero que eu esteja conseguindo, tendo êxito nisso, que é de botar um pouco de peso sobre cada um de vocês acerca desse assunto. Como é que eu lido com o tempo? Como é que eu lido com a condução? Com que a expectativa eu mesmo vim para o culto? O quanto eu pensei nesse culto antes dele acontecer e o quanto eu deixei nas mãos do Santíssimo Espírito Santo.
Tá com Deus, Deus que sabe. Por favor. Hora para água. O pastor Tasso vai responder ao senhor. Gente, o meu horário é 10 horas, eu tenho que encerrar. Pula essa última parte aqui da coxa de retalhos, você vai ler em casa e isso aqui vai cair na prova. Está na apostila uma coisa chamada nosso culto, uma coxa de retalhos. Vai cair na prova, assim diz o profeta. Conclusão. A liturgia basicamente é a ordem determinada de um encontro de serviço público e congregacional religioso. É de entendimento complexo e variável. Por quê? Eu tenho menos de 40 anos, tem gente que tem quase o dobro da minha idade. E viveu momentos diferentes na igreja, dentro da Assembleia de Deus. E foi ensinado e treinado e imerso num contexto de culto diferente. No nosso contexto hoje, em Bom Sucesso, você divide o culto em 3 partes. Você tem louvor, você tem pregação e todo o resto. Está bem definido assim? Louvor, pregação e todo o resto. Não tem espaço para mais muita coisa. Fechando, perguntas que eu vou fazer na próxima aula. Para quem fazemos o culto? Para Deus ou para as pessoas? Quem faz o culto? As pessoas. Quem dirige o culto? Deus ou as pessoas? O que traz semanalmente pessoas para o culto? Deus ou as próprias pessoas? E por último, o que traz o próprio Deus para o culto? Ele vem porque quer ou ele vem pelas pessoas? Deus te abençoe e uma boa noite. Vamos ficar de pé? Amém, irmãos? Aquele que fez essa pergunta engraçadinha, me